sou a Tabata e hoje a gente vai conversar sobre Um Dia do David Nichols. Então, gente, hoje eu vim fazer resenha pra vocês e dar minha opinião sobre a obra. Eu sei que esse livro é amado e odiado por muitas pessoas, tá? Ele divide opiniões. Então hoje eu vim fazer resenha e destacar os pontos pertinentes que eu achei da obra. Já adianto pra vocês que eu gostei muito do livro, eu gostei muito da escrita do autor e eu acho que ele trouxe questionamentos muito interessantes e pertinentes, tá? Eu confesso pra vocês que eu descobri o filme primeiro e foi por acaso que eu soube que é baseado num livro. Então eu resolvi comprar um livro pra saber um pouquinho mais da escrita do autor, ver se o livro era melhor que o filme, enfim. Bom, gente, aqui a gente vai ter a história do Dexter e da Emma, que é um casal que se conhece no dia da sua formatura, no dia 15 de julho, tá? Nesse dia eles acabam dormindo juntos e a partir dali eles vão manter um relacionamento de amizade, companheirismo, um amor mascarado, enfim, uma mescla de sentimentos. Ao longo desses 20 anos, então, sempre no dia 15 de julho, a gente vai ver como que anda a vida desses personagens, o que está acontecendo com eles. Esses dias são datados pelo dia 15 de julho, porque lá para eles é o dia de Sam Smith, que é algo que, tipo, o que acontece no dia 15 de julho determina o que vai acontecer nos próximos 40 dias. Mas pelo que eu pude perceber, isso é só uma curiosidade do livro, porque não é trabalhado ao longo da narrativa. Bom, gente, então ao longo desses 20 anos, a gente vai descobrir um pouquinho mais da personalidade dessas pessoas. A gente vai descobrir que o Dexter, ele era um cara totalmente bobalhão, tá? Vivia bêbado, gostava de curtir o momento, era viciado em sexo. Ele era de uma família tradicional, então ele tinha dinheiro. Ele acabou se tornando um apresentador de TV famoso, sabe? Mas enfim, ele não pensava muito no futuro, ele gostava de curtir o momento, não dava muito bola pro sentimento das outras pessoas, enfim. Já a Emma era uma pessoa totalmente diferente. Ela era uma guria totalmente centrada, mas ao mesmo tempo ela era sonhadora, ela idealizava coisas, sabe? Ela trabalhou ao longo de muito tempo num restaurante mexicano e lá ela não conseguia expor tudo que ela tinha de melhor, porque ela era uma guria super culta, sabe? Queria ser escritora, enfim, sonhava, idealizava coisas bacanas para a vida dela. Se importava com o sentimento dos outros, era bem sensível. Mas enfim, eles acabam mantendo uma amizade com altos e baixos, tá? Ao longo desses 20 anos, eles acabam se relacionando com outras pessoas, tem os conflitos interiores, enfim. Ao longo do livro a gente vai ter então a vida desses personagens durante 20 anos. O que eu achei bacana na obra? O autor, ele nos trouxe esse romance romântico, só que de forma secundária, tá? Isso não é a chave da obra. Pra mim, ele usou esse romance romântico, e eu falo romance porque mesmo que seja um romance mascarado, gente, o envolvimento que eles tinham era um romance, né? Era um companheirismo que eles tinham, e além da amizade, isso fica bem claro ao longo da narrativa, mesmo no início, pelo menos pra ela, né? Mas enfim. Bom, gente, então o autor ele nos trouxe alguns questionamentos a partir disso. Por exemplo, a passagem do tempo. Isso é muito marcado na obra, porque enfim, a gente tem 20 anos, né? E com isso vem o amadurecimento. Ao longo da narrativa a gente percebe o amadurecimento desses dois personagens, de que forma isso ocorreu, como que foi para um, como que foi para outro. Um foi meio que uma marra, o outro não, porque era mais centrado. Enfim, o amadurecimento aqui é um ponto forte, porque traz outras coisas além disso. Por exemplo, lidar com perdas. Isso é muito forte na obra. Isso que eu vou falar agora não é spoiler, tá, gente? Mas no início da narrativa, a mãe do Dexter, ela já parece muito doente. Eu não me lembro se é câncer ou alguma outra doença, mas enfim. E ela acaba, de fato, falecendo, tá? Isso não é spoiler, gente. Mas enfim, aí o Dexter não sabe muito bem como lidar com isso, porque enfim, sempre que ele ia visitar ela, ele estava bêbado, tá? Ele não aproveitou os momentos que ele podia com ela, e nem mesmo com o pai, porque ele tem um relacionamento meio conflituoso com o pai. Então ele não soube aproveitar, e nos momentos que ele acaba se questionando, ele se questiona sobre isso, nos diálogos, né, que ele tem com a Emma, porque a Emma faz com que ele pare para pensar em muitas coisas sobre a vida, sobre a existência dele. Então a questão de lidar com perdas aqui é muito forte, e não simplesmente a perda de uma pessoa querida, porque isso vai aparecer novamente na narrativa, mas não simplesmente essa perda, mas a perda
sabe, de tempo, de momentos, sabe, de um momento que tu poderia expor o que tu tá sentindo, tu acaba perdendo isso, sabe? Enfim, perdas no sentido profissional, pessoal. Ao longo da narrativa tem várias perdas. Algumas mais implícitas, outras mais explícitas, mas enfim, isso é bem interessante. Outra coisa que eu achei bacana da obra é que ela é totalmente realista, então ela nos traz frustrações da vida, sabe? No momento o Dexter tá lá em cima, enquanto a Emma tá lá embaixo, e depois o jogo inverte, a Emma tá lá em cima e o Dexter tá lá embaixo. Isso acontece várias vezes, digamos assim. Então, aqui o autor nos traz uma vida frustrada dos dois, né? Porque a gente sabe que a vida é assim, né, gente? Quando a gente tem que conquistar alguma coisa, é difícil, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, até para tu manter relacionamento com as pessoas. É bem conflituoso, né? E a vida é frustrante, a gente não consegue as coisas de mão beijada. E mesmo quem consegue tudo de mão beijada, tem outras frustrações. Até pelo fato de não ter que se esforçar muito para aquilo, isso também é frustrante, né? Tu não poder expor o que tu tem de melhor e tal. Então a frustração da vida aqui, ela é muito marcante e tornou com que a obra fosse totalmente realista. O final não é feliz, tá? Embora a felicidade dependa de um ponto de vista, aqui a gente não tem um final feliz, e fez com que a obra ela se tornasse muito mais realista. Porque ao longo da narrativa a gente tem vários conflitos desses personagens, interiores e também conflitos entre eles, e seria muito idiota e muito previsível se o final fosse feliz como todo romance romântico. E aqui a gente não tem um final feliz, então eu achei que a obra foi muito realista, assim, porque a vida é isso, né, gente? Nem sempre é um final feliz. E eu acho que uma frase que destaca muito nessa obra seria tipo, viva o hoje, sabe? Faça o que você tem vontade hoje, porque tipo, a vida não espera, sabe? Eu acho que isso exemplificaria muito bem a obra, porque enfim, a vida não espera e em muitos momentos a gente percebe que os personagens deixam de fazer alguma coisa e quando eles finalmente fazem, sabe? Poxa, aquela oportunidade já passou, sabe? Outra coisa poderia ter acontecido naquele momento e não aconteceu porque foi tarde demais. Então eu acho que essa obra ela nos traz esses questionamentos. Outra coisa que eu achei muito bom foi a escrita do autor. Eu li aqui atrás que o David Nichols, ele é formado em literatura e teatro inglês, ele recebeu bolsa em algumas universidades, escreveu vários roteiros, já ganhou vários prêmios, enfim, já foi ator. Então dá pra ver que ele sabe o que ele está fazendo. A escrita dele, ninguém pode negar que tem um jogo de linguagem muito bom, ele escreve muito bem a narrativa. Tá? As ferramentas que ele usa são muito boas, os diálogos, a construção dos personagens, esses conflitos entre eles, entre a vida ser frustrante, enfim, ninguém pode negar que a escrita dele é realmente muito boa. Por a obra ser realista, como eu falei pra vocês, e ele trazer todo esse envolvimento do Dexter e da Emma nessa vida conflituosa, achei que a obra foi muito bem construída, tá? Ela não é previsível, porque no final a gente tem algumas surpresas ali que em outros livros, em outros best-sellers nós não temos. E uma coisa que eu achei muito bom assim é que ele nos traz questionamentos como o que é o amor? Esse é um romance romântico, tá? Mas é que ele nos traz o que é o amor. O amor é simplesmente declarações de amor? Ou é companheirismo? Ou é tu estar por perto? Ou é tu estar longe, mas ao mesmo tempo sempre ao lado da pessoa, sabe? Então eu acho que aqui ele trouxe questionamentos bacanas que se tu faz uma leitura rápida, tu não consegue perceber, eles ficam meio implícitos. Mas se tu lê nas entrelinhas, tu acaba percebendo que esse romance do Dexter e da Emma ficou secundário porque ele nos trouxe, a partir disso, esses questionamentos da vida, da tua existência, até mesmo da morte, lidar com perdas, amadurecimento, enfim, tudo isso que eu destaquei para vocês. Foi por isso que eu achei que a obra se tornou tão rica, foi por isso que eu gostei bastante, porque eu não me senti lendo assim, um romancinho de John Green da vida, sabe? Primeiro que a linguagem do autor ajuda, porque é um jogo de linguagem muito bom e ele escreve muito bem a narrativa, né? Segundo que eu realmente gostei desses questionamentos que ele faz com que a gente tenha, e de uma forma totalmente implícita, né? Porque tu precisa ler nas entrelinhas, não simplesmente, Dexter e Emma se encontraram naquele dia e brigaram, ou Dexter e
esquema, se encontraram naquele dia, jantaram juntos e não sei. Não, tu acaba a partir disso percebendo outras coisas e relacionamentos da vida, a realidade, né? A verdade nua e crua. Então foi por isso que eu gostei da obra. É óbvio que se tu lê de uma maneira muito rápida, isso pode passar despercebido. Mas o ponto-chave aqui é que esse romance romântico fosse secundário para dar abertura para questionamentos da vida, da existência e muito, assim, muito forte do próprio amor, né? O que seria o amor? Então eu achei muito bacana mesmo, vale muito a pena a leitura. Se tu não gosta de romance romântico, vale a leitura só pela escrita do autor, que eu achei uma escrita madura, né, comparando com outros best-sellers contemporâneos, a escrita dele, nossa, é muito melhor. E por trazer esses questionamentos. Enfim, foi uma chave de leitura que eu tive, né, gente? Foi uma interpretação minha, mas eu acho sim que essa obra, ela nos traz esses questionamentos e essas temáticas que ficam muito acima do romance romântico, enfim. Era isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês gostaram, deixem um curtir para saber que vocês gostaram. E comentem aqui embaixo se vocês já leram essa obra e tiveram a mesma impressão que eu tive. Tá? Eu realmente gostei. Eu acho que me trouxe vários questionamentos sobre amadurecimento, passagem do tempo. Não foi uma coisa superficial, tá? Não foi mesmo. Enfim, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!